Pessoal, todos sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Matemática com Josmar Baixo. Demorou, mas está aqui a segunda parte, a parte 2 aqui da resolução do exame de seleção 2026, né, para técnico integrado do FRN. Essa prova ela é feita em 2025 por menino ingressado em 2026. Eu já respondi aqui no meu canal a primeira parte, são 20 questões, eu já respondi 10 e agora eu trago a segunda parte. Uma prova assim boa, que tem vários conteúdos, ela veio bem diversificada, diferente das outras, então a gente tem que estar estudando, tá bom? Eu vou deixar aqui o link do vídeo 1, da parte 1, e vamos para a parte 2, tá bom? Bora lá, que tem muita questão para a gente fazer. Primeira questão do vídeo, questão 31. Diz assim, ó: suponha que para a COP30 em Belém tenha sido projetada uma praça de convivência em formato retangular, medindo 60 metros de comprimento por 40 metros de largura. No centro da praça será construído um espaço circular para apresentações culturais, com 15 metros de raio, que não poderá ser utilizado para circulação. Aí a questão diz o seguinte: nesses termos, a área em metros quadrados disponível para circulação nessa praça é. Vou fazer só um rabisco aqui que dá para a gente entender tranquilamente essa questão. Aqui a praça, formato retangular, certo? Aí aqui não tem as devidas proporções, tá? Eu tenho aqui 60 metros de comprimento por 40 metros de largura. E no meio dessa praça eu tenho um espaço circular com 15 metros de raio, tá bom? E diz que nesse espaço circular que eu estou pintando de vermelho não pode ser construído nada, tá certo? É só para as apresentações. Não pode circular ninguém. Aí quer saber a área de circulação, que é exatamente o contorno, né? O que sobra, que é essa parte que eu estou pintando de azul. Então, acho que fica óbvio aqui que nessa questão você tem que calcular a área total, que no caso é a área do retângulo, e subtrair a área do círculo. Então, bora lá, né? Área do retângulo, comprimento vezes largura, 60 vezes 40, menos a área do círculo. Todo mundo aqui sabe que a área do círculo é dada pela fórmula, né? Vou chamar de A aqui, AC. Pi r ao quadrado. No nosso caso, o raio vale 15. Então aqui vai ficar π vezes 15 ao quadrado. Beleza? Fazendo umas continhas aqui, eu vou ficar com 6 vezes 4, 24. Coloco os dois zeros, dá 2.400. Menos 15 ao quadrado, dá 225, certo? 225 π. Quando você olha para as respostas, não tem nenhuma desse jeito, porque ela fez uma fatoração aqui. Aí, para você não perder tempo lá na hora da prova, fatorar é perceber um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Você vai para as opções, tá certo? Percebe que aparece o número 75 duas vezes aqui, né? Isso indica que a resposta tem a ver com 75, tá? Então, as opções nos dizem muita coisa. Então, a área, você divide aqui 2.400 por 75, né? Vou colocar em evidência aqui o 75. Quando eu fizer essa divisão, dá 32. Menos, quando você dividir aqui 225 dividido por 75, dá 3. Então, essa área aqui de cima, expressa, né, de forma fatorada, essa aqui de baixo. Então, a área de circulação é essa aqui, tá bom? Logo, você vem aqui e marca a alternativa C, tá bom? Beleza? Assiste o vídeo e a questão novamente para entender mais legal, tá? Aqui eu fiz a área total menos a área circular, certo? Vamos para a questão 32. Diz o seguinte, uma boa leitura é importante. Na COP30, que será realizada na cidade de Belém do Pará em 2025, 5 países apresentaram as seguintes metas de resolução de emissões de CO2, que é o dióxido de carbono, até 2030. Foram as medidas, 42, 37, 48, 35 e 38. Posteriormente, outro país apresentou sua meta, e com isso a média das metas dos 6 países, isso é importante, os 6 países, porque eram 5, com o último que chegou atrasado, aumentou para 6. Passou a ser 41,5%. Com base nessas informações, a meta apresentada pelo 6º país foi... aqui a questão já deu o conteúdo, né? Ele disse que a média
passou a ser. Então, um problema de média. Média, você soma tudo e divide pela quantidade. Então, o que é que eu tenho que somar aqui? Ó? Vou somar o 42. Como está tudo em porcentagem, eu vou tirar a porcentagem e a resposta a gente acha em porcentagem, tá? 42 mais 37, mais 48, mais 35, mais 38. Que eu vou chamar aqui de X, a medida do último país, tá bom? Tudo isso, quando eu dividir, fizer a média, né, por 6, eu já sei quanto é que vai dar. Vai dar 41,5. Vou fazer aqui a soma na calculadora para a gente não perder tempo, tá? Que é 42 mais 37 mais 48 mais 35 mais 38. Somando esses carinhas aqui, pessoal, esses carinhas aqui dá 200, tá? Então fica 200 mais x dividido por 6 igual a 41,5. Agora eu pego esse 6 e passo ele multiplicando, ó. Fica 200 mais x, eu já vou passar multiplicando, tá? 41,5 vezes 6. Quando eu fizer essa multiplicação, dá 249. Como eu quero o valor de x, subtrai 200 dos dois lados, né? Vai ficar 249 menos 200. Quer dizer que x é igual a 49. O x era o quê? A porcentagem de meta, né, apresentada pelo outro país de redução de emissão de CO2. Então, como eu teria a porcentagem, a resposta tudo na mesma unidade de porcentagem, né? Como trata tudo de porcentagem, eu poderia tirar de todo mundo. Aí você sabia o que você achasse no final em porcentagem. Alternativa C. Beleza? Questãozinha de média. Sempre tem, gente, uma questão de média. Sempre tem. Bora agora para a questão 33. Essa questão 33, assim, eu considero dessa segunda parte do vídeo a questão mais complicada, viu? Do vídeo, tá? Para você entender, eu achei a mais dificilzinha. Mas nada é impossível para vocês. Vocês que estão estudando, com certeza conseguem fazer isso aqui de letra, tá? Diz o seguinte, uma boa leitura importante. Ó. Imagine que, para preparar Belém para a COP30, o governo destinou X bilhões de reais em recursos extras, além do investimento já anunciado, né? Dos investimentos já anunciados. Suponha que foram apresentados os seguintes gastos. Olha, investiu X bilhões, eu não sei quanto é o certo. 1/3 desse valor de X foi gasto na modernização do aeroporto internacional. 1 bilhão foi utilizado em saneamento. 4/5 do que ainda restava foi gasto em mobilidade urbana. Sobraram 0,6 bilhões de reais, ao final, para pequenos ajustes na cidade. Com base nessas informações, o valor de X em bilhões de reais foi... Eu quero saber quanto é que foi o investimento. Preste atenção que essa questão, eu disse a vocês que eu acho ela uma das mais complicadinhas. Então vamos lá. Gente, foi X bilhões. E vocês perceberam que tudo foi dado em bilhão. Bilhão. Então eu não vou estar escrevendo o número em bilhões, tá? Como está todo mundo em bilhão, a gente pode tirar a palavra bilhão e trabalhar só com unidade mesmo, tá certo? Então veja só. Na questão, no primeiro passo, diz que foi gasto 1/3 desse valor. Ora, se foi gasto 1/3 de X, quanto foi que sobrou após gastar? De 3 partes eu gastei uma, quer dizer que sobrou 2. Então, depois do primeiro pagamento aqui, sobrou 2x sobre 3. Aí, no segundo momento, ele disse que ele gastou 1 bilhão em saneamento. Então, dessa parte aqui, de 2/3, eu vou tirar 1, que é 1 bilhão, tá certo? Vou tirar 1, que é 1 bilhão. Aí veja só, já foi o segundo movimento. O terceiro movimento, ele disse que foi gasto, ó, 4/5 do que ainda restava. Quanto é que restava? Restava isso aqui, ó. 2x sobre 3 menos 1.000. Menos 1.000 não, menos 1, que é 1 bilhão, tá? Aqui é tudo bilhão. Como foi gasto aqui 4/5, então gastou-se, ó, 4/5 disso aqui. Se gastou 4/5 disso aqui, de 5 partes eu gastei 4, quer dizer que sobrou uma parte de 5. Uma parte de 5 disso aqui foi o que sobrou. Só que eu já sei quanto equivale isso aqui. Eu já tenho a resposta disso. Isso equivale quanto? 0,6 bilhão. Então eu pego só essa parte no final igual, ó. Faço assim, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu faço assim, ó. 1/5 de 2x
sobre 3 menos 1 é igual a 0,6. Professor, por que você não está botando tudo em bilhão? Porque tudo foi dado em bilhão. Então, se eu tirar, a resposta já vai dar certo também. E você repare que as alternativas aqui não tem nenhum bilhão. Porque, ó, x já foi dado em bilhões. Então, vamos lá. É só resolver isso aqui, né? Eu posso reescrever esse 1/5 aqui, tá certo? Ó, na verdade, eu posso fazer do jeito que vocês acharem melhor, vocês podem fazer. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse 5, tá bom? Que tá dividindo aqui. E vou passar ele multiplicando para lá, tá? Então, do lado de cá fica 1 em cima, que multiplicando ele é o elemento neutro, não tem importância, entre aspas, né? Fica 2x sobre 3 menos 1, igual, fica 0,56 vezes 5. Vou botar um pontinho aqui, né? Quando eu fizer essa multiplicação aqui, dá 3, tá certo? Então, 2x sobre 3 menos 1 é igual a 3. Agora joga esse 1 para lá, fica 2x sobre 3 igual a 4, né? Que aqui ó, fica 3 mais 1, que é 4, tá certo? Aí fica 2x sobre 3 igual a 4. Eu pego esse 3, passo ele multiplicando. E vou pegar esse 2 e já vou passar dividindo, tá? Então vamos com calma, né? Vou repetir aqui, 2x. Aí pego o 3, passo multiplicando. Fica 4 vezes 3, que dá 12. E agora eu pego o 2 e passo dividindo, ó, fica x igual a 12 dividido por 2. Quer dizer que x vale 6. O que é que era esse x mesmo, hein, turma? Esse x era o valor investido, x bilhões. Então você vem aqui e marca a alternativa A, tá bom? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Vocês podem manipular isso aqui do jeito que vocês acharem interessante. Por exemplo, se eu quisesse multiplicar por 10 aqui para facilitar a minha vida, por que eu pensaria em multiplicar por 10 aqui, ó? Porque quando eu multiplicasse por 10, esse 10 dividia com esse 5 e fazia essa vírgula sumir. Também dava certo aqui, tá? Ou então você poderia passar o 5 já multiplicando direto, tá bom? Vamos para a próxima questão. Diz assim, ó. Questão fácil, mas ela se torna difícil se você não tiver bem na matemática básica, tá? Ó. Uma boa leitura importante, ó. Um dos problemas da cidade de Belém para sediar a COP30 é a hospedagem dos visitantes. Estima-se que 40 mil pessoas precisem de acomodações, mas a rede hoteleira conta em média com 47 leitos por hotel. Então, cada hotel tem em média 47 leitos. Em virtude disso, o número mínimo de hotéis que seriam necessários para atender a todos os visitantes do evento é... Gente, essa aqui é tranquilo, tá? Eu sei que eu tenho um total de 40 mil pessoas e em cada hotel só cabe 47 pessoas. Quantos hotéis no mínimo eu preciso? É só eu pegar o 40 mil e dividir por 47. Aí você tá lá na hora da prova e diz, meu Deus do céu, como é que eu faço essa divisão? As alternativas, gente, sempre ajudam você. Olha como é que começa a resposta, ó. Toda a resposta começa com 8. Então, 40 não dá para dividir por 7. Você pega o zero aqui, fica 400. 400 dividido para 7, eu não sei quanto é que é, mas eu já sei que dá 8. Eu vou saber agora, 47 vezes 8. 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 4, 32 com 5, 37. Então aqui fica 376. 400 menos 376 dá 24, beleza? Baixa o próximo zero aqui, ó. 240 dividido por 47. Vixe, eu não sei. Olha as alternativas. Todas têm 5, ó. Então eu tenho certeza que aqui é 5. Agora eu vou fazer 47 vezes 5. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. Então aqui fica, ó, 235. 240 menos 235 dá 5, beleza? Dá 5. Aí, pessoal, baixa aqui o próximo, né? Fica 50. 50 dividido para 47 dá 1. 1 vezes 47 dá o próprio 47. 50 menos 47, 3. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Que com 851 hotéis eu consigo hospedar quase todo mundo. Só fica sobrando quantas pessoas? Fica sobrando
3. Logo, eu vou precisar de, no mínimo, quantos hotéis? Vou precisar de 852. Vai sobrar vaga, mas pelo menos todo mundo vai estar sendo atendido, tá certo? No mínimo, 852 hotéis, tá? 851 vai ficar 3 pessoas dormindo na rua. Beleza? Questão só de divisão, pessoal. E olha que as alternativas ajudam muito a gente, viu? Vamos para a próxima. Próxima questão, também relativamente tranquila, tá? Ó, na preparação para a COP30, o governo precisou aumentar a qualidade dos leitos disponíveis. Se a oferta inicial são de 20 mil leitos e a cada mês de obra de expansão forem acrescentados 500 novos leitos, uma relação que apresenta a quantidade de leitos em função do tempo de obra em X meses é. Tranquila essa daqui. Vamos lá. Ó, no primeiro mês, no início da obra eu só tenho 20 mil leitos. Aí quando passou um mês eu vou ter 20 mil mais 500. Não é isso? Quando passou 2 meses eu vou ter 20 mil mais 1.000, né? Que é 500 do primeiro mais 500 do segundo. Só que eu vou pensar nesse 1.000 sendo assim, ó. 20 mil mais 500 vezes 2. E esse de cima eu vou pensar 500 vezes 1, tá certo? E esse aqui, o primeiro, eu vou pensar 500 vezes 0, que é o mês 0. Aí no terceiro mês, no quarto mês, seria 20 mil mais... Agora eu vou pensar, você tá vendo que tá repetindo o 500? No terceiro mês aqui, né? O que tá mudando é a quantidade de meses, ó. 0 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que tá variando é a quantidade de meses. E a quantidade de meses eu tô chamando de quê? De X. Então a função que determina isso aqui é 20 mil, que é sempre um valor fixo, mais 500 vezes X meses. Lembrando que X é a quantidade de mês, tá certo? Então a função que determina essa quantidade de leitos produzida aí, ó, é f de x igual a 20 mil mais 500 vezes x. Então você vem aqui e marca a alternativa D, beleza? Vamos para a próxima questão. E aí, pessoal, curte o vídeo aí, comenta, compartilha para motivar aqui a gente tá produzindo pro canal, tá? Questão aqui, ó. Uma equipe de 120 operários leva 15 meses para concluir determinada obra de mobilidade para a COP30. Se essa equipe for reduzida para 80 operários, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, o tempo necessário em meses para a conclusão da mesma obra será... Então vamos lá. Ó, que aí tá claro para todo mundo que é uma regra de 3, né? A famosa regra de 3. Todo mundo gosta. Aqui as grandezas é operário e meses, tá? Operário e mês. A primeira situação, eu tenho 120 operários trabalhando durante 15 meses. A segunda situação foi reduzida para 80 operários, então diminuiu 40, né? Ficou 80. Eu quero saber em quanto tempo eles vão fazer, né? Para a conclusão da mesma obra. Então vamos lá. Uma equipe de 120 operários leva 15 meses para concluir determinada obra. Se essa equipe for reduzida para 80... então é isso mesmo, tá certo? Ó, projetou-se com 120 operários, deu 15 meses. Agora fez uma nova projeção com 80 operários. Vai gastar quanto tempo, tá certo? Não foi mudado no meio do caminho. Só para deixar claro para todo mundo. Aí na regra de 3, todo mundo quando arma isso aqui já vai direto, né? Mas você tem que ter cuidado, porque você tem que ver se a regra é diretamente ou inversamente. Pensa o seguinte, ó. Era 120, quando eu diminuir para 80, eu vou ter menos gente trabalhando. Se eu vou ter menos gente trabalhando, então eu vou precisar de mais tempo. Então essa regra aqui ela é inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, o que é que você faz? Você repete uma grandeza, né? 80, 120 sobre 80, repete uma proporção, é igual, aí inverte a segunda, tá? X igual a x sobre 15, né? Aí agora sim você multiplica cruzado. Só que aqui antes de multiplicar, ó, já vou simplificar, tá? Termina com 0 em cima, com 0 embaixo, dá para simplificar. E você vai ver, ó, que o 12 dá para dividir por 2 ou por 4
E o 8 também. Vou dividir, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. Então, vou fazer assim, ó. Vai ficar assim, 3 sobre 2 está para... É assim como, né? 15 está... X está para 15, professor. Multiplica cruzado agora, não tem o que fazer, né? Multiplica sempre pela letra logo, ó. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 5, 45. Passo 2 dividindo, fica 45 dividido por 2. Isso aqui dá para fazer de cabeça, né? Dá 22,5. Então vai precisar de 22 meses e meio, tá bom? Alternativa A. Questão relativamente tranquila, mas se você não se ligar que isso aqui era inversamente, você perdia a questão, tá? Inversamente proporcional, você perdia. Vamos para a questão 37. Bora lá. Ó. Diz o seguinte, ó. Durante as obras da COP30, uma das entregas de materiais precisa ser organizada em pacotes. Um tipo de material vem em lotes de 36 unidades e outro em lotes de 48 unidades. Já está na cara qual é o conteúdo, né, pessoal? Os pacotes devem ser montados de modo que cada um tenha a mesma quantidade de cada material. Então, tem que, tipo assim, eu não posso ter um pacote com 3 unidades do lote 1 e outro pacote com 4 unidades do lote 1, tá certo? Do lote do 36 unidades. Sem que sobre nada. Sendo assim, a maior quantidade de pacotes que podem ser formados é... Gente, como eu quero a maior, essa palavra aqui ela vai me dar o conteúdo. É MDC, máximo divisor comum. Eu tenho que procurar o maior número que divide 36 e 48. Eu vou fazer aqui, devagarzinho com vocês, para vocês se ligarem que esse instrumento aqui é muito bom. Você coloca aqui o 36 e 48 e você só pode dividir por números que dividem os dois ao mesmo tempo, tá? Ó, por 2. 36 dividido por 2, na verdade aqui tem que ser números primos, tá? 36 dividido por 2, 18. 48 dividido por 2, 24. Novamente dá para dividir por 2, ó. 18 dividido por 2 dá 9, 24 dividido por 2 dá 12. Agora não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Aí você vai ver que não existe nenhum número primo que divida esses dois ao mesmo tempo. Então você chegou na resposta, ó. Que vai ser, ó, você multiplica aqui, tá? 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Então a maior quantidade possível que você consegue fazer é 12, tá? 12. Aí o que é que você tem que entender? Esse mecanismo dá todas as suas respostas, ó. São 12, a maior quantidade que eu consigo formar, né? A maior quantidade de pacotes. Consigo montar 12 pacotes. Aí em cada pacote eu vou ter 3 caixas do lote 1 e 4 caixas do lote 2. Então esse mecanismo é muito bom, porque ele resolve tudo para você, tá? Então a alternativa aqui, C. A maior quantidade que eu consigo formar igual aí de modo que não sobe nenhum é 12, tá certo? Vamos agora para o 38. 38, ó. Questão 38 diz o seguinte. Considere que, para a instalação de painéis solares durante a COP30, será utilizado um espaço retangular, já diz tudo a questão, de dimensões X largura e Y comprimento. No projeto de adaptação, a largura será reduzida em 3 metros e o comprimento será ampliado em 5 metros. Então você vai ter aqui uma estrutura retangular, comprimento é o que vem aqui embaixo e largura é o que vem aqui, tá? Eu gosto de sempre colocar assim. Ó, X é a largura, então é aqui. Y é o comprimento, então é aqui. Aí diz o que, ó? A largura será reduzida em 3 metros, então é X menos 3. E o comprimento será ampliado em 5, então é Y mais 5. Agora aqui, ó, a expressão que representa a nova área desse espaço em função de x e y é só multiplicar um pelo outro, né, pessoal? Faz assim, ó. X menos 3 que multiplica y mais 5. Você vai chegar numa dessas expressões, ó. Distributiva, né? O famoso chuveirinho. X vezes y, xy. X vezes 5, 5x.
menos 3 vezes y, menos 3y, menos 3 vezes 5, desculpa, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Tem essa alternativa, xy, 5x aqui, ó, menos 3y e menos 15. Alternativa A. Questão que é para você bater o olho, responder e ir para a próxima. Vamos para a próxima questão. Questão 39, penúltima questão, tá bom? Diz o seguinte, ó. Sabendo que um dos auditórios da Zona Verde da COP30 terá formato de um triângulo isósceles, tem que saber o que é isso aqui, o que é um triângulo isósceles. Se for em relação aos lados, você pode entender que é um triângulo que tem dois lados iguais. Se for em relação ao ângulo, você tem que entender que é um triângulo que tem dois ângulos da base igual. Com os lados de medida L, que em um dos ângulos mede 120, e que se deseja estender um tapete de comprimento igual à altura relativa do vértice que contém um ângulo de 120. A medida da altura em função do lado é... Então vamos lá, você tem um triângulo isósceles. Então no meu triângulo isósceles esses lados são iguais, tá? Ele está dizendo que é L. E você tem um ângulo aqui que é o maior de 120 graus. E tem uma altura relativa a esse ângulo aqui, ó. Ou seja, do ângulo para a base. Essa é a altura que eu vou chamar de H. Aí o cara quer reescrever essa medida dessa altura em função do lado L. Aqui tem vários jeitos de você fazer, tá? Ó, num triângulo isósceles, a altura, certo? É relativa a esse ângulo aqui, que é oposto, tá? Vou dizer assim, esse ângulo aqui. Essa altura, ela também vai ser bissetriz desse ângulo. Ou seja, dividir ele em duas partes iguais. Então, quando eu faço isso, eu vou ter um triângulo aqui, ó. Qual é o triângulo? Esse ângulo é 90 graus, porque é a altura. Aqui é L e aqui vai ser metade, que é 60. E aqui eu também posso dizer que vai ser quem? 30, certo? Posso dizer que é 30 aqui? Posso dizer que é 30. Beleza? Então acabou, né? Só aplicar seno ou cosseno. Eu vou fazer em relação a esse ângulo aqui, ó. Eu quero descobrir esse cara e tem uma hipotenusa. Então é seno de 60 igual a cateto adjacente, que é H, sobre a hipotenusa, que é L. Vou botando um T. De novo, que é L. Seno de 60 é 1 sobre 2, igual a H sobre L. Multiplica cruzado, né? Vai ficar 2H igual a L. Então, a H é L sobre 2, beleza? A altura desse triângulo aí é L sobre 2. Perfeito, pessoal? Só aplicar a trigonometria aí. Estuda para a prova, vai que cai uma questão dessa, tá? Vamos para a última questão da prova, tá? Pessoal, você que estava pedindo aí a segunda parte, curte o vídeo, compartilhe com seus colegas da escola. Desejo uma boa prova para vocês que vão fazer. O exame de seleção ele não é impossível, dá para fazer, dá para você passar. É só estudar, gente. Não tem segredo, tem que estudar. Vamos lá. Ó, última questão do vídeo. Suponha que para reduzir o consumo de copos descartáveis durante a COP30, sejam vendidos itens oficiais reutilizáveis do evento, como garrafas no valor de 40 e copos no valor de 15. Sabendo que ao todo serão comercializados 1.000 itens, ou seja, a quantidade de garrafas mais a quantidade de copos dá 1.000, e se espera arrecadar 25.000, o número de garrafas e copos reutilizáveis que serão vendidos respectivamente é. Aqui você tem um conteúdo que se chama sistema de equações, tá? Ó, eu vou chamar de G a quantidade de garrafas e C a quantidade de copos. Aí você tem que montar uma equação que envolve o 1.000 e a outra que envolve 25.000. Eu sei que se eu somar a quantidade de garrafas mais a quantidade de copos, tem que dar quanto? 1.000. Tá aqui a nossa primeira equação. A outra você tem que fazer aparecer o 25.000. Como é que eu vou fazer aparecer esse 25.000 aqui? Tá vendo que é o dinheiro, né? Então se eu pegar a quantidade de garrafas, que eu chamei de G, e multiplicar pelo valor, 40G, mais a quantidade de copos, que eu estou chamando de C, multiplicar pelo valor, ou seja, 15C, tem que dar 25.000. Acabou a questão, né?
Antes de resolver assim, eu já vou tentar dar uma simplificação aqui. Ó. Eu vou multiplicar, pessoal, essa parte de baixo aqui todinha por 2. Por quê? Ó? 40 vezes 2, 80G. 15 vezes 2, fica 30C. 25.000 vezes 2, dá 50.000. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso cancelar esse zero, com esse zero, com esse zero. A minha equação vai ficar assim, ó. 8G mais 3C igual a 5.000. Quando eu fiz isso, eu vou ficar com o seguinte sistema de equação. Vou pegar o lado de cima, que é G mais C igual a 1.000. Aí você descobre o que você quiser descobrir, tá? Eu vou fazer sumir o C. Como é que eu faço sumir o C? Eu pego o coeficiente do de cima, multiplico toda a equação do de baixo. Pego o coeficiente do de baixo e multiplico o de cima. Se os dois tiverem sinais iguais, eu escolho um aqui e troco. Vou escolher o de baixo para trocar, tá? Vai fazer assim, eu vou multiplicar por menos 3. Aí vou reescrever, tá certo? Essa daqui vai ficar aqui, ó. 8G vezes 1, 8G. 3C vezes 1, 3C. 5.000 vezes 1, 5.000. Mudou nada, não foi? Agora essa daqui ela vai vir para cá, ó. G vezes menos 3 dá menos 3G. C vezes menos 3 dá menos 3C. 1.000 vezes menos 3 dá menos 3.000. Aí você soma. Porque quando você somar, ó, 8G mais menos 3G sobra 5G. 3C mais menos 3C cancela, né? Vai embora. Dá 0C, né? Que é o mesmo que quiseram. Aí, 5.000 mais menos 3.000 fica 2.000. Passa os 5 dividindo, então vai ficar 2.000 dividido por 5. 2.000 dividido por 5, quando vocês fizerem, dá 400. Então a quantidade de garrafas aqui é o quê? 400. Agora a quantidade de copos. Vocês lembram da primeira informação? Quantidade de garrafas mais a quantidade de copos dava 1.000. Se a quantidade de garrafas é 400, a quantidade de copos só pode ser 600. Então foram vendidas aí 400 e 600. Respectivamente, né? Tem que se ligar o que está pedindo aqui, ó. Primeiro é garrafas, depois copos. 400 e 600. Então, alternativa B. Bom, pessoal, essa aqui foi a solução da segunda parte da prova. Espero que vocês tenham gostado da solução. Curte o vídeo aí, comenta ele, compartilha. Se inscreve no canal para fortalecer. E até a próxima. Um abraço.